Galera, então você já sabe o que é massa atômica, já sabe o que é massa molecular. Lembrando que massa atômica todo vestibular fornece, ok? Agora, eles vão pedir para você calcular a massa molecular, ok? Então, olha aqui para mim, ó, como calcular a massa molecular. Vamos dar uma lembradinha no caso da água, né, que eu já citei aqui. O hidrogênio tem massa 1 unidade, isso é dado. O oxigênio tem massa 16 unidades, isso é dado. H2O, o hidrogênio 1, como são dois hidrogênios, 2 vezes 1, 2, mais 16 do O, 18. Então a massa molecular da água, 18 unidades, ok? Então, para você calcular a massa molecular de uma molécula, você vai somar as massas atômicas dos átomos que tem na molécula. De boa, né? Massa atômica eles vão fornecer, você vai somar todas as massas atômicas dos átomos da molécula, que você tem a massa da molécula, ou seja, a massa molecular. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. H2SO4, ácido sulfúrico, o ácido presente nas baterias dos automóveis. Isso cai também, viu? Gente, aqui eu coloquei as massas atômicas, ó. Hidrogênio 1 unidade, enxofre 32 unidades, oxigênio 16 unidades. De boa? Eu tenho as massas atômicas, vou calcular a massa da molécula, H2SO4. Então venha comigo. Bom, o H2SO4, ele tem hidrogênio. Beleza? Aqui, ó, hidrogênio. A massa do hidrogênio é sempre fornecida. 1. Na molécula eu tenho 2 hidrogênios. Então eu multiplico por 2. Isso vai dar 2. O enxofre tem massa 32. E na estrutura, na molécula de H2SO4, eu só tenho um enxofre. Eu vou multiplicar por 1. 32. A massa do oxigênio, 16. E na molécula eu tenho 4 oxigênios. Se eu multiplicar, 64. Como é que eu faço mesmo para conseguir a massa da molécula, a massa molecular? Tá aqui, ó. Somam-se as massas atômicas dos átomos da molécula. Então agora eu chego aqui, faço uma soma que eu vou encontrar a massa da molécula. A massa molecular, 98 unidades. Só um detalhezinho. Quando eu digo que a massa da molécula é 98 unidades, eu quero dizer que uma molécula de H2SO4 tem massa 98 vezes maior que uma unidade. Ou seja, 98 vezes maior que a massa de 1/12 do carbono 12. Não pode esquecer que uma unidade corresponde à massa de 1/12 do carbono 12. Pessoal, eu tenho certeza que você já entendeu como calcula a massa molecular. Só que eu vou fazer mais um exemplo aqui para deixar o trem bem legal na sua cabeça. Ó, estou trabalhando agora com a glicose, C6H12O6. Eu tenho aqui as massas atômicas, lembrando que as massas atômicas são sempre fornecidas e a gente juntos vai calcular a massa molecular da glicose, ok? Então vamos nessa, ó. O carbono, ele é o padrão, a massa atômica dele é 12, ok? Na glicose nós temos 6 carbonos, isso vai dar 72. O hidrogênio tem massa 1 unidade, isso sempre vai ser fornecido. São 12 oxigênios vezes 12, 12. O oxigênio tem uma massa 16 unidades, são 6 oxigênios vezes 6, 96. Para eu conseguir a massa molecular, faz a soma de tudo isso. Então a massa molecular da glicose, somando tudo, 180 unidades. Joinha? Quando eu digo que a glicose tem massa molecular 180 unidades, eu quero dizer que a massa dela, né, de uma molécula, é 180 vezes maior que a massa de 1/12 do carbono 12. 1/12 do carbono 12 é unidade. É o padrão que a gente, né, usa para calcular massa atômica e massa molecular. Pessoal, dentro dessa matéria, teoria atômico-molecular, é fundamental você saber o que significa mol. Seguinte, ó, quando eu digo dúzia, você pensa em 12 unidades. Quando eu digo dezena, você pensa em 10 unidades. Quando eu falo milhar, 1000 unidades. Mol, na química, também é um conjunto de unidades.
ok? Se você tem um mol na química de qualquer coisa, você tem 6,02 vezes 10 a 23 unidades, certo? Então vamos escrever. Mol é o conjunto de 6,02 vezes 10 a 23 partículas, unidades. Quando você tem 6,02 vezes 10 a 23 partículas, você tem um mol dessas partículas. Joia? Dúzia, você pode usar para qualquer coisa. Dúzia de laranjas, dúzia de ovos, dúzia de maçã. Mol você também pode usar para qualquer coisa. Você pode ter um mol de átomos, um mol de molécula, um mol de íons. Toda vez que você tem um mol, o número de partículas é 6,02 vezes 10 a 23. Detalhe, esse 0,2 aqui só atrapalha na hora que você vai fazer a conta. Então nós podemos arredondar mol para 6 vezes 10 a 23. Pode arredondar no Enem, no vestibular? Pode. Você pode usar mol 6 vezes 10 a 23. Você só não pode arredondar se o examinador colocar embaixo, né? 6,02. Aí você usa 0,2. Mas se não falar nada, pode usar apenas 6 vezes 10 a 23. Esse número aqui, 6,02 vezes 10 a 23, ou simplesmente 6 vezes 10 a 23, nós chamamos de constante de Avogadro. Constante de Avogadro. Legal? Então, se você tem um mol de qualquer coisa, você tem 6 vezes 10 a 23 partículas. Ou seja, você tem a constante de Avogadro de partículas. Com esse termo aqui, mol, a gente pode fazer um monte de exercícios envolvendo essa matéria. Galera, vamos usar esse mol num exemplo, num exercício. Desse jeito aqui, cai bastante. Eu peguei um exemplo bem tranquilo para você treinar o raciocínio, tá? Depois a gente faz uns um pouquinho mais complexo. É assim, ó. Eu tenho 5 mols de gás carbônico, CO2. Eu quero calcular o número de moléculas desses 5 mols, certo? Para resolver esse tipo de exercício, a gente sempre usa uma regrinha de 3. A dica é você fazer o seguinte, ó. De um lado da regra de 3, você vai colocar o que ele deu. Ele deu 5 mols, então você vai colocar mol, né, de um lado da regra de 3. Ele quer que eu calcule moléculas. Do outro lado da regra de 3, eu vou colocar moléculas. Certo? Só que é o seguinte, eu preciso começar com o número de mols que eu saiba quantas unidades tem. E aí vem a dica, comece sempre com 1 mol. Então eu vou pegar 1 mol de CO2. Você lembra que eu falei para você? Em uma dúzia, eu sempre tenho 12. Em uma dezena, eu sempre tenho 10. Em 1 mol, pessoal, eu sempre tenho 6 vezes 10 a 23 partículas. Eu estou pegando 1 mol de CO2. Então, com certeza, eu vou ter 6 vezes 10 a 23 partículas. O CO2 é uma molécula, não é? Se eu tenho 1 mol de CO2, 1 mol de moléculas, eu vou ter 6 vezes 10 a 23 moléculas. Só que o exercício está pedindo para eu calcular quantas moléculas tem em 5 mols. Regra de 3. Na regra de 3, unidade embaixo de unidade. Se aqui está mol, aqui eu só posso usar mol. Então eu vou colocar, ó, 5 mols, eu vou ter X moléculas. Regra de 3. Esse X aqui, para a gente calcular, multiplica cruzado, né? Então vai ser 5 vezes 6 vezes 10 a 23, dividido por 1, que você nem precisaria colocar. Legal? O que vai ficar? 6 vezes 5 dá 30, vezes 10 a 23. Só que é o seguinte, ó, quando você vai expressar um resultado com potência de 10, tem que ficar em notação científica. Notação científica, o número que fica na frente da potência tem que estar entre 1 e 10, não pode ficar 30. Então eu preciso colocar aqui 3. Joia? Para ficar entre 1 e 10. Se eu coloquei 3, eu diminui 1 unidade.
né? Então eu vou ter que aumentar uma unidade lá no expoente. O 10 a 23 vai para 10 a 24. E a resposta vai sair em moléculas. Ou seja, eu consegui calcular o número de moléculas que eu tenho em 5 mols de CO2. Certinho? Bem tranquilo o exercício, né?